Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do Advento. Nesta semana já iremos celebrar o Santo Natal de Nosso Senhor, aquele que veio ao mundo para transformar o mundo. Pois disse-nos São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Romanos, que ele que se diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Então existe uma missão, trazer para a obediência da fé. E é isso que nós queremos meditar nesta Eucaristia de hoje. A grande missão que temos, o grande apostolado ao qual o Senhor nos chama. Assim como no Evangelho nós ouvimos que na história da salvação nós temos protagonistas, Maria e José. Maria, aquela preparada desde sempre, pois foi concebida sem pecado, para ser a mãe do Filho de Deus. Deus a escolheu antes mesmo do seu nascimento e a preparou para isso. Mas para que nós também pudéssemos nos encontrar nesta cena do Evangelho, nós temos também São José, um homem normal, comum, como todos os outros seres humanos, como todos os outros homens, mas que também foi chamado a ser protagonista na história da salvação, mas que diante da situação teve medo, ficou inseguro, diante daquilo que lhe foi apresentado por Maria, porque depois que o arcanjo Gabriel foi embora, Maria teve que contar tudo para José. Diz aqui o Evangelho que Maria, sua mãe, mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ou seja, o compromisso de marido e mulher eles já tinham. A primeira parte do casamento entre Maria e José já havia sido celebrada. O que faltava era José terminar a casa para poder levar Maria morar com ele. Era só isso que faltava. E entre José assumir Maria como esposa, Maria assumir José e eles irem viver juntos na casa, o anjo apareceu e Maria ficou grávida. Diz aqui: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Não é porque José desconfiava de Maria, não é porque ele achou que Maria tinha traído ele, ou por vergonha do que iriam dizer sobre ele, se acaso Maria aparecesse grávida antes deles morarem juntos. Mas José tomou essa decisão de abandonar Maria em segredo, para que ela pudesse viver o plano de Deus, para que ela pudesse cumprir aquilo que Deus havia pedido a ela. E ele não podia denunciá-la, porque senão ela seria apedrejada. Ele iria sair de cena para deixar Maria com Jesus e a ação de Deus acontecendo, e José já não poderia se casar com mais ninguém, porque ele tinha abandonado uma mulher. Então José queria trazer todo o peso de abandoná-la para que ela não fosse apedrejada, ao mesmo tempo não quis fazer parte daquilo porque não se achava digno de tal papel, de ser ele alguém que participasse da vinda do próprio Messias sobre a terra. Trocando em miúdos, José estava fugindo. Essa palavra que talvez faça sentido para muita gente, que diante de algumas escolhas na vida, sempre arruma um jeitinho de pular fora.
Amados, eu venho hoje dizer para você nessa missa que na história da sua vida, ou você é protagonista, ou você não é nada. Ou assume-se o seu papel, aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, aquilo que é a sua missão, aquilo que é o chamado que Deus te fez, primeiro a vida. E meus queridos, você precisa viver a sua vida. Você não pode deixar os outros viver por você. Você não pode permitir que as pessoas vivam a sua vida por você. É necessário compreender que, pelo menos os que obedeceram o tempo cronológico normal, por 9 meses nós somos ligados a uma pessoa. Mas na hora do parto, acontece algo, corta-se o cordão umbilical. Se tornam 2 seres totalmente independentes. Isso é algo que precisa ser assumido como um propósito de vida. Eu tenho a minha vida, fulano tem a vida dele, ciclano tem a vida dela. E cada um precisa se tornar responsável e protagonista pela sua própria vida. Não podemos querer fugir disso, ou ficar terceirizando isso, ou dizer, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Quem sou eu na fila do pão para fazer tal coisa? Esse pensamento de São José, quem sou eu para ser o pai do Filho de Deus? É um pensamento de alguém que age com inferioridade. Estou dizendo que São José sofria desse complexo, mas naquele momento, naquela situação, não se achava digno ou capaz da grande missão que Deus o havia escolhido. E quantas pessoas vivem isso todos os dias? De não se sentirem capazes. Isso não é para mim, isso é para fulano. Quantos desistem de prestar um vestibular, de estudar e prestar um concurso, por exemplo? Porque que isso não é para mim, isso é para fulano, isso é para gente mais inteligente, isso é para gente mais capacitado. E se é para você? E se essa é a sua missão? E se é para isso que Deus te fez? Quantos deixam passar o grande amor da vida? Ah, porque ela nem vai dar bola para mim. Ah, porque ele não vai gostar de mim. Você não faz nada. O tempo todo, quando surge a oportunidade, como José, você quer abandonar em segredo. Não vai conseguir. É necessário aprender a ver os sinais, porque Deus vai dando um sinal. Nós ouvimos isso na primeira leitura, né? Pois o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Ficar atento aos sinais de Deus, aquilo que Deus constantemente está falando, aquilo que Deus está nos mostrando. E Deus age de tantas formas, e Ele fala de tantas maneiras conosco, mas de que adianta Deus falar, se você não se sente responsável? Volto a usar a palavra protagonista. Se você não se sente protagonista da sua própria vida, das suas escolhas, da sua missão, do seu apostolado. Se o tempo todo você fica pensando que isso é para fulano, que isso é para ciclano, que fulano é que deve assumir isso, que fulano é que tem que fazer isso mais, é fulano que tem capacidade, é fulano que tem dinheiro, é fulano que tem isso, é fulano que tem aquilo. E se eu te disser que você tem a graça de Deus que te escolheu? O que são todas as capacidades humanas? O que são todas as riquezas materiais perto de uma escolha de Deus? Não são nada. Perto de um chamado que Ele faz. É necessário compreender, queridos filhos,
que nós viemos a este mundo com um propósito, e Deus conhece, e Deus sabe tudo aquilo que eu sou capaz e que posso fazer, e o mundo pode se tornar um pouquinho melhor por conta de eu estar nele. Deus sabe daquilo que você é capaz, do quanto você pode contribuir para fazer deste mundo, ou da vida de uma única pessoa que seja, um pouquinho melhor. Mas não é para mim, eu não posso, eu não dou conta. E o tempo todo fica arrumando uma desculpa para tirar o corpo fora. Isso acontece na juventude, isso acontece na idade adulta, isso acontece com aqueles que não conseguem ter o discernimento, por exemplo, do casamento. Fica enrolando, e o tempo está passando. Porque eu não sei se eu dou. Claro que dá conta, mas se eu não fizer, se você não pedir ela em casamento, não é o seu sogro que vai mandar você casar. Existem coisas, queridos, que só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer por você. Existem situações na vida que só você que tem que entender, que só você pode dar o seu sim, dizer eu vou, vamos lá, vou tentar, vou experimentar. Deus me ajuda, me dá um sinal, me faz entender, me faz compreender. É isso mesmo que o Senhor quer, é isso mesmo que o Senhor deseja, foi para isso que o Senhor me fez. O anjo do Senhor apareceu em sonho para José. Outro ensinamento dessa palavra, a mudança que José teve. Com certeza esta palavra aqui, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Com certeza isso foi na hora da cabeça quente. Isso aqui a palavra de Deus nos ensina. Enquanto o sangue está fervendo, não tome nenhuma decisão. Não tome. Você vai se arrepender depois. No calor do momento, na euforia da situação, no sangue fervendo, nas coisas que não saíram do jeito que você planejou, na hora em que alguém fala, eu já dizia isso na missa agora esses dias, na hora que alguém fala aquilo que você não quer ouvir, não tome nenhuma decisão. Calma, respira. Quantos casais estão comendo o pão que o diabo amassou por conta de decisões tomadas na hora em que tinha que ter sido calado? E aí agora o orgulho não deixa voltar atrás. E agora o orgulho não deixa mudar de opinião. E agora o orgulho não deixa o perdão acontecer. Com o sangue fervendo, não se toma decisão. José ficou bravo, José ficou irado consigo mesmo por conta do plano de Deus que estava acontecendo ali na família dele e que ele não se sentia digno de participar. Então eu vou abandonar Maria em segredo. Mas depois disso foi dormir. Ai, que Deus nos dê a saúde de José, não? Mesmo com a cabeça quente, deita e dorme. E olha que nem existia Rivotril. Tinha Prazolam, Pondera, tinha nada disso não. Tinha, sabe o quê? Consciência tranquila. Consciência tranquila. A consciência tranquila fez José dormir, mesmo com o maior perrengue acontecendo na história dele ali. E enquanto dormiu, o que aconteceu? Apareceu o anjo. José mudou, outro dia acordou e vamos fazer aquilo que Deus pediu. Se ele tivesse feito tudo como ele planejou na hora de cabeça quente, nós não teríamos conhecido São José.
Sei lá quem é que tinha educado Jesus. Não podia, José é o descendente de Davi. As profecias se cumpriram por conta da descendência dele. Amados, quanta coisa nós podemos aprender com esta palavra hoje. Mas a que eu quero que você leve para a sua vida, a primeira é: Deus te escolheu. Ponto. Deus te escolheu. Dê conta da sua vida. Protagonize a sua história. Assuma o seu papel. Quem é você hoje? No tempo e na história, quem é você? Filho, pai, mãe, esposo, esposa. Profissionalmente, quem é você? É patrão, é funcionário? Na sociedade, quem é você? Assume o seu papel. Faz aquilo que você tem que fazer. Ocupe o seu papel de pai na vida dos seus filhos, de esposo na vida da sua esposa. Ocupe o papel de filho na vida dos seus pais. Eles sentem sua falta. Sentem. Tem que ficar o tempo todo rodeando, não. A síndrome do ninho vazio, uma hora ela é curada. Mas assume o seu papel. No momento de estar ali, esteja ali. No momento de ser presente na vida do seu filho, seja presente na vida do seu filho. Assume isso, não fica terceirizando, não fica deixando isso para os outros. Não seja um protagonista, não seja um coadjutor. Como que é o nome do artista, quando ele não é o protagonista, ele é coadjuvante. Tem teatro daqui a pouco, tem protagonista e tem coadjuvante. Tem muita gente que está sendo coadjuvante na história da própria família. É ausente de tudo. Na hora de fazer, o outro faz. Na hora de educar, o outro educa. Na hora de festejar, é o outro que festeja. Meu filho, minha filha, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Tem um monte de gente que às vezes vem aqui, até que não me criticam tanto, por enquanto, né? Ou se critica pelas costas, na frente ninguém fala. Mas na outra paróquia eu recebi um monte de crítica assim: nossa, porque o padre não chama os outros padres para rezar na paróquia. Não, a paróquia é minha. Deus me deu. Foi a mim que Ele escolheu. O que se Ele deu a paróquia minha, eu vou ficar trazendo o outro para rezar? Não. O protagonista sou eu. E eu não posso assumir o papel de coadjuvante naquilo que é meu. Você não pode assumir o papel de coadjuvante naquilo que é seu. Todo mundo decide por você, todo mundo fala por você, todo mundo usa a sua imagem e quem você é para aquilo que você não quer fazer. Você está sendo coadjuvante. E Deus te fez para ser protagonista. E Deus te deu uma vida para ser protagonista. Na história da salvação, teve Maria e teve José. E hoje nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque Maria foi a melhor mãe. Porque José, um simples carpinteiro, pobre de maré de si. Prova disso, quando foram apresentar o menino Jesus lá no templo, José não tinha dinheiro nem para comprar 2 pombinhos. Teve que comprar 2 rolinhas. Rolinha era o que tinha de mais barato. Somente os pobres de tudo é que ofereciam rolinha no templo. Pois acredite, na apresentação de Deus no templo, teve que ser com rolinha, porque José não tinha dinheiro. Pobre de tudo. Mas quando nós lemos as páginas do Evangelho e vemos a maneira como Jesus trata as pessoas, a maneira como Jesus se comporta diante, por exemplo, das mulheres, sabe quem ensinou? José. Filho, as mulheres devem ser tratadas assim.
as pessoas devem ser tratadas desse jeito. José foi o melhor pai que Deus poderia ter dado para o filho dele. Mas isso aconteceu, sabe quando? Quando José tomou a decisão de não mais abandonar, mas assumiu o papel que Deus tinha dado para ele nesse mundo. Meu filho, minha filha, assuma o papel que Deus te deu e seja o melhor. Seja o melhor. Seja o melhor naquilo que você tem para fazer. Seja o melhor pai que seu filho pode ter. A melhor mãe que seu filho pode ter. Seja o melhor filho que seus pais podem ter. No seu trabalho, ganhe você muito, ganhe você quase nada. Seja você quem está no topo, ou seja você que esteja no chão da fábrica, dê o seu melhor, assuma o seu papel. Porque sempre que você fizer aquilo que você tem hoje para fazer, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai ser conhecido por meio daquilo que você é e por aquilo que você faz. É assim que nós vivemos o apostolado, é assim que nós damos ao mundo a presença de Cristo. Quantas e quantas pessoas se incomodam quando vem alguém fazendo tudo muito bem feito e felizes. E algumas chegam a perguntar: por que fulano está sempre desse jeito? Por que fulano é sempre feliz? Por que chega aqui todo dia subiando? A vida dele está um caos lá, mas todo dia ele chega aqui no trabalho, a felicidade dele chega a incomodar os colegas. Ele sabe que aquela ali é a missão dele. Ele sabe que aquilo ali é o que ele tem para fazer todos os dias. E se é o que Deus me deu, bendito seja Deus. E se é o que o Senhor tem me dado, bendito seja o Senhor por isso. Meu filho, minha filha, escuta o que o padre vai dizer. Será que você não anda fugindo da sua missão? Será que você não anda pensando muito em abandonar quem você é e o que você tem? Será que você não tem se ausentado do lugar que você deve ocupar? Peçamos a Deus um sinal, como José, que o anjo do Senhor, ele possa vir também a nós, para nos dizer: não tenhas medo, não tenhas medo de aceitar, não tenhas medo de assumir. A José foi dado: não tenhas medo de assumir Maria como tua esposa. Meu filho, não tenha medo de assumir a tua casa. Minha filha, não tenha medo de assumir o teu casamento, os teus filhos, os seus pais. Não tenhas medo. É obra de Deus. E o que é de Deus dá certo sempre. Só que se Deus te escolheu, pode ficar muito tranquilo. Ele não vai pôr outro no seu lugar. Lembre-se, você é o protagonista. É você. Não deixe para outros aquilo que Deus te escolheu e te deu para fazer. Não deixe de ser quem você é, pois Deus te fez, Deus te chamou, Deus te escolheu. E o mundo pode ser melhor pela sua vida, pela sua vida. Ah, se fores o que deveria ser, dizia São João Paulo II à juventude, irias incendiar o mundo. Se os jovens forem jovens, se os pais forem pais, já dizia uma música do Padre Zezinho, todo dia será Natal. Se as mães fossem como Maria, se os pais fossem como José, e se todos nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré, todo dia seria Natal.